Vou dar só uma palhinha para vocês. Mas quando eu comecei no Pilates, que eu fiz o meu primeiro curso, enfim, na época não existia Pilates para criança, né? Mas quando eu dei o meu primeiro passo, que eu fui e que eu conheci, eu realmente me dei conta de que, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para mim. Só que quem que sentia isso? Eu ou meu esposo na época? Ele não estava fazendo curso, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Quem tinha noção, quem sentia, quem enxergava a oportunidade, quem enxergava o que ia acontecer, era eu. E naquele momento eu disse, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. O que aconteceu? Saí do curso, toda empolgada, com meu diploma, cheguei em casa, né? Na época eu já era, inclusive, casada, né? Não tinha filhos na época ainda. E aí eu disse para ele, olha só, eu vou montar um estúdio de Pilates. E aí ele me disse, tu tá louca, né? Com que dinheiro? E aí entra mais um medo, né? O medo de com que dinheiro, Vânia, que eu vou fazer? E eu não tinha dinheiro. Até porque a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão que não é uma profissão que paga muito bem, né? E aí, eu estava na média. O que aconteceu, gente? Primeiro passo, a primeira pessoa que eu queria que me aprovasse, me disse o quê? Não, eu não vou te ajudar. Não vou, porque eu não tenho, a gente tem outras coisas. Nós temos que pagar as contas da casa, nós temos que pagar o financiamento que a gente fez, nós temos que pagar a conta do casamento, e na época nós éramos um pouco recém-casados. Enfim, nós tínhamos outras coisas? Tínhamos. Mas quem sentia que aquilo era importante era eu, não era ele. E naquele momento, eu tinha que entender aquilo, que se eu estava sentindo que era diferenciado, que era o que eu queria, eu precisava tomar uma atitude e não deixar que o medo dele, que na época não era o meu medo, era o medo do meu esposo, de que aquilo não ia funcionar, me segurasse. E aí, gente, foi o que aconteceu. E eu vou contar mais detalhado lá, mas enfim. O que aconteceu? Ele me disse que não. E agora, faço o quê? Quando tu pensa, a pessoa que mais precisaria me ajudar, não vai me ajudar. Eu procurei o quê? Outras pessoas. Ok, tu não vai me ajudar? Não, então tá, beleza. Então eu vou procurar alguém que me ajude. E aí, a nossa cabeça começa a buscar o quê? Outras opções, né? Quando a gente sabe que não dá para ir por esse caminho, mas eu preciso chegar em tal lugar, o que eu faço? Eu busco outras opções. O Waze nos dá o quê? Outro caminho. Tudo na vida tem outro caminho. Se por aquele que você está indo não está chegando, para e olha ao seu redor que existe um outro caminho. E aí foi o que eu fiz. E aí eu realmente estava sentindo aquilo. Era muito forte dentro de mim. Assim como muitas vezes você pode estar sentindo também. Tá entendendo? E eu te entendo. E eu sei o que você sente. Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente não tem apoio. Ao mesmo tempo que a gente quer estar fazendo, a gente tem o medo. E se não der certo? Só que como é que a gente sabe se vai dar certo ou não? Se eu não fizer, eu já sei que deu errado. Por quê? Porque eu nem tentei. Agora, se eu fizer, eu tenho chance de conseguir e de realmente estar fazendo o que eu queria. Enfim, gente, para resumir a minha história, eu conversei com o gerente do banco na época e conversei com ele o que nós poderíamos fazer para mim adquirir os aparelhos. Eu precisava para começar. O Pilates adulto precisa dos aparelhos. Hoje, você no Pilates para criança nem isso precisa. É o medo a menos que você não precisa ter. E aí eu sei que, para resumir, eu consegui conversar com o banco, sempre tive algo que se chama realmente valores, né? E sempre fui muito certinha naquilo que é certo, daquilo que não é certo. E eu tinha crédito, e aí eu consegui um crédito com o banco, enfim, consegui comprar os meus aparelhos. E aí o meu esposo disse, ok, conseguiu comprar, agora tu te vira a pagar. Tinha mais um incentivo, né? Para quem tá com ódio do meu esposo, aí fica tranquilo, que depois ele se redimiu. E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a trabalhar porque eu tinha esse prazer. Porque meu coração ficava quente. Porque eu tinha prazer de fazer aquilo. Eu enxergava a diferença. E o que acontece? Eu comecei pequenininho, comecei na minha garagem,
comecei na minha garagem, sem aluguel, sem várias outras coisas, mas eu dei um passo, gente. E é isso que eu quero que você se dê conta também. Você tem que dar um passo naquilo que você quer. E comecei a trabalhar e começou a vir um aluno, 2 alunos, 3 alunos, enfim, gente, a coisa começou realmente a engrenar. Chegou um ponto da nossa vida em que o meu esposo reconheceu que ele realmente tinha se equivocado. E lógico, né, gente, que eu entendi que era essa situação. Eu via, ele não tinha como ver. Assim como outras situações na vida, as pessoas que estão do outro lado ou que você de repente fica com medo por elas, elas estão vendo. Você não tá, você tá em outro contexto. E se ela tá vendo, e quando a pessoa acredita, ela vai fazer o que ela puder para dar certo. Ninguém entra num jogo, por exemplo, para perder. A maioria entra para ganhar. Ou ela vai se esforçar o máximo para conseguir. E ela vai conseguir o que ela quiser, desde que ela tenha o quê? Vontade, desde que ela não deixe o medo segurar. E isso acontece comigo, vai acontecer com você e vai acontecer com tantas outras pessoas, assim como as próprias crianças. Assim como o próprio Pilates para criança, você já vai ensinando ela a superar o próprio medo. Ai, prof, eu tenho medo de fazer isso. Mas medo do que? Não tem por que você ter medo. E aí você explica o que está acontecendo e a criança olha e diz, né, acho que não tem problema. E é esse entendimento que a gente tem que levar para a nossa vida. E eu não quero vir aqui dizer para você, a Vânia agora vai ficar falando sobre a questão emocional. Não, mas eu tenho que te mostrar que se você tem medo, você tem que superar ele, porque senão você não consegue fazer nada. Eu preciso te mostrar isso. Assim como eu falo com as minhas alunas, com os meus alunos, não só os pequenos, mas os grandes. Eu tenho medo de dar a primeira aula, mas você só vai perder o medo dando a primeira aula. E vai dar errado? Vai, mas as chances são que a próxima vez você não erre tanto. E que a próxima você erre menos, até você não errar mais. Mas a gente só sabe disso fazendo. E eu preciso te mostrar isso. Eu sou uma pessoa assim. E eu gosto de ajudar as pessoas, a motivar elas. Porque, gente, nós já vivemos num mundo cruel, que não quer que as coisas aconteçam, que as pessoas tendem a nos botar para baixo, que as pessoas tendem a só vir falar coisas negativas. Só que eu acredito que quanto mais positivo a gente faz nas pessoas, mais a gente ajuda que elas cresçam. Mais a gente ajuda que elas progridam. E quanto mais pessoas progredir, melhor é para todo mundo. Não só para mim, que é um mundo que eu desejo e que eu desejo para minhas filhas e que eu trabalho para que elas realmente façam a diferença no mundo onde elas estão. Porque é isso que vai fazer a diferença. Nada vai acontecer assim. É nós que temos que entender isso e fazermos o melhor que a gente pode no contexto que a gente está. E isso faz você entender que você precisa conhecer você mesmo, você precisa estar analisando o que está te segurando. O que está te segurando? O que realmente está te parando? Porque às vezes a gente diz, mas eu não tenho dinheiro, Vânia, eu queria muito fazer sei lá, o seu curso do Pilates, mas eu não tenho dinheiro. Só que a gente pode, às vezes a gente não tem dinheiro para aquilo que a gente entende que seria importante. Agora, se acontecer alguma outra coisa, se, sei lá, eu quiser ir no shopping comprar uma blusinha, e sei lá, a gente vai lá e diz, não, mas é só R$50, é pouco. Só que 50, mais 50 disso, mais um, sei lá, um sorvete, mais o estacionamento do shopping. Mas quando você vê, você gastou um dinheiro em algo que não te ajudou em nada. E que você deixou de colocar em algo que daria N vezes aquele valor que você gastou. Então, muitas vezes é uma desculpa o não ter dinheiro. Porque quando a gente quer algo, a gente dá um jeito. E eu sei porque eu sou mulher. E eu sei que a grande maioria que está aqui também é mulher. Quando a gente quer algo, a gente faz até conseguir.